Olá, pessoal. Boa tarde barra noite aqui em São Paulo, meio chuvoso. Estou aqui, Diogo Dias, Head de Risk Advisory Solution da KPMG Brasil e América do Sul. Hoje a Eliette não está aqui comigo, mas daqui a pouco estará. Aqui em São Paulo está bastante chuvoso, bastante trânsito, mas daqui a pouco ela vai se juntar a nós. Vamos passar um pouquinho da agenda. Estamos aqui no nosso nosso quinto dia do nosso do KPMG Risk Journey de 2025, né? Começamos lá há 2 semanas atrás aqui do ITO falando gestão de riscos, depois falamos muito de terceiros pilares de ESG, depois falamos de cyber com o Leandro. Na última sessão aqui a gente teve o Lacerda falando, junto com a Maria Eugênia, aqui falando da parte regulatória, e o Balsi também me ajudando na apresentação aqui, falando muito da parte regulatória de Financial Service. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial também, eu tenho certeza que a gente vai trazer gestão de terceiros também. E na quinta-feira a gente vai fechar com chave de ouro, vai trazer um pouquinho a nova regulação S1, S2, a parte aqui como que a ESG está sendo integrada na parte de relatórios financeiros. Então, pode passar também. Aqui, pessoal, tem as gravações dos webcasts anteriores. Como eu falei nos dias anteriores também, as apresentações a gente vai mandar no último dia para quem participou de cada um dos dias. Pode passar. Aqui, pessoal, também que eu comentei, não mandamos certificados, porque não é um treinamento, mas temos diversos tipos de treinamento. Aqui, um deles aqui que a gente tem de GRC. Nesse QR Code aqui, você pode acessar e ver os tipos de treinamento que nós temos na KPMG, né? E agora aqui, vou apresentar para vocês hoje o Ricardo Santana. Ricardo Santana é o nosso Head de Inteligência Artificial na KPMG no Brasil e também na América do Sul. Santana, que está há bastante tempo na KPMG, né? Santana, bem-vindo aqui. Se quiser se apresentar com mais credenciais aqui, eu fui bem sucinto aqui. Eu sei que você tem muito mais credenciais. Eu sei que agora você está cuidando de inteligência artificial, mas o seu background é muito de auditoria interna, mas de tecnologia também, né? Quando você veio para cá, eu lembro que a gente conversou de muito como que eu trago tecnologia para dentro de GRC e hoje a gente chama de tecnologia inteligência artificial, né? Santana, obrigado aí, bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, viu, Diogo? Obrigado por me ter aqui hoje. Boa noite a todos, a todas. Falar um pouquinho do Ricardo Santana. De fato, eu tenho me dedicado, né, à tecnologia na área de GRC, desde que eu adentrei a KPMG. Notoriamente, nos últimos 5 anos, a gente tem emergido, né, nas tecnologias emergentes e falar um pouquinho de mim, né? Minha formação é em finanças contábeis, eu também fiz computação. Eu sou também professor e pesquisador no tema de IA, mas teve um pedido muito especial para esse nosso encontro de hoje, né? O próprio Diogo comentou, Santana, poxa, eu não quero que você traga conceitos acadêmicos, mas o nosso público está ávido por questões práticas, né? Eu quero ver de fato o que é um risco, como é que eu controlo, como é que eu governo. E dito isso, eu preparei com muito carinho para vocês esta nossa agenda. Basicamente são dois tópicos. Nós vamos falar de risco, até para nivelar os riscos da inteligência artificial. Eu vou dar uma ênfase na IA generativa, mas também comentar com exemplos, né, que tipos de riscos estamos expostos. Bem como é que eu governo essa IA? Quais são os controles? Dicas, ferramentas, soluções, exemplos. Então, eu trago aqui nesse repertório, né, nos próximos 50 minutos, discutir um pouquinho sobre riscos, né, e como eu governo essa inteligência artificial. Bem, deixo também aqui meu QR Code, eu sou muito ativo nas mídias sociais, também caso tenha alguma dúvida, algo que eu não fui claro, eu sou muito ativo, eu respondo por lá, e a gente pode também nos conectar virtualmente
ao desejo de vocês. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro tópico aqui da noite, né? Riscos do uso de IA. Aí eu trago essa foto, né? Acho que hoje, com a IA generativa, é uma inteligência artificial que gera fotos, que gera texto, gera vídeos agora, ela tem de fato revolucionado. Mas quando eu olho a foto, para a gente materializar o que a gente chama de deepfake, né? Imaginar que dessas 16 fotos, e tem não sei quantas maçãs aí, só 5% são reais. Ou seja, é algo, o deepfake é algo que pode ser explorado, pode ser uma vulnerabilidade. Isso já aconteceu, né? Já materializou. Eu trago aqui, né, uma notícia que talvez a grande maioria de vocês acompanharam, né, mas foi veiculado, né, em fevereiro de 24, né, usando deepfake. A IA criou uma reunião falsa e um diretor de uma multinacional, ele transferiu 129 milhões de reais para esses criminosos, né? Então, é algo que a gente está exposto, é algo que a gente precisa de tomar conhecimento, e eu já comento aqui talvez uma resposta a esse risco, né? E, além disso, essa mesma técnica é aplicada também no Brasil, né? O Brasil não está isento, né, das ações desses criminosos. Afinal, o brasileiro é conhecido como uma pessoa muito criativa, né? Então está aí uma notícia de 22, né? 22 golpistas usaram a mesma técnica para acessar aplicativos de bancos, né? E furtar. O valor aí envolvido foi 700 mil reais nas vítimas. Vídeos falsos também são veiculados, principalmente o varejo, o comércio eletrônico é alvo desse tipo de ações. Então é algo que a gente precisa estar atento, né? Então, deepfake é sim um risco de IA. E como é que eu respondo a isso, né? Como é que eu instruo os meus profissionais, a minha organização? Aqui eu vou trazer um exemplo, né? Talvez uma forma, né, de capacitar. E esse caso foi muito bem trabalhado, né, com o time do Leandro, né, que esteve aqui conosco, né, a equipe de cyber. Mas olha que interessante, olha quanta informação existe atualmente na web, né? É porque eu coloco aqui, deixa eu colocar um pointer para vocês acompanharem. Então, por meios de áudios disponíveis na web e aplicando, né, um treinamento, a gente conseguiu replicar um áudio de um CEO de uma grande organização. E, com o consenso desse executivo, o que nós fizemos? Nós encaminhamos mensagens para diversos diretores com áudio, usando uma plataforma de mensageria, porque na ocasião esse executivo estava fora do país, e a gente encaminhou. E eu diria que grande parte dos executivos encaminharam um relatório confidencial por meio dessa técnica, né? Uma engenharia social, mas usando deepfake. Então, é algo que a gente tem que incluir nos nossos treinamentos, tem que estar atentos a essas técnicas e atualizar, talvez, os nossos programas de treinamento, tá? Eu costumo dizer, né, que a IA, de fato, virou um meme, tem uma preocupação, mas eu diria que hoje os ataques são mais sofisticados. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a esses riscos. Outro risco da IA são os vieses, né? Então, aqui eu trago um exemplo, né? O Midjourney, ele trouxe a gente pediu, né, um prompt, né, que é como se fosse um pedido, né, uma pergunta para a IA, né, uma face de uma mulher afegã, e com base, talvez, no viés do National Geographic, ele trouxe diferentes versões, né, mas sem uma diversidade, né, com um viés muito claro. E isso a gente percebe, né? Então, assim,
a IA ela pode ter viés a partir do momento que ela é treinada com dados limitados. Então, esse é um risco. Outro risco está na privacidade e transparência. Então, muito cuidado, né, com as informações que nós dividimos com essas plataformas de IA, porque uma vez que eu coloco a minha informação ou um documento nessas plataformas, esse dado são delas, está lá nos termos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E claro que existem arquiteturas que vão prevenir, que vão assegurar que a informação da sua organização não saia e que não seja utilizada para treinamento. Nesse exemplo aqui, é um caso público também. A Google, na época, com o DeepMind, recebeu informações confidenciais, né, de pacientes do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, lá em 2016, e os pacientes nem foram informados, né, que seus dados médicos estavam acessíveis para o teste em um novo aplicativo móvel. Então, esse cuidado, né, com a privacidade e segurança também é importante. No segundo tópico, eu vou talvez demonstrar algumas formas, né, de garantir essa privacidade, essa segurança. Bom? O que mais? Memorização. Olha que interessante. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. No primeiro quadrante, eu coloco, né, alguns registros, né, de mortes da variante no Brasil, na época do Covid. E olha que interessante. O texto que o GPT, na época o GPT-4, né, que é um dos modelos de IA generativa, muito idêntico com o do New York Times. Então, veja que talvez informações mais atuais, que não tem tanta variância, eu posso ter o problema que a gente chama de memorização. A mesma coisa, né? Animated Toys, ele acaba trazendo aqui um pouco, né? O desenho da Disney, né? Uma figura bem no centro, né? Da criação ou da geração daquela imagem, né? Então, existem riscos na IA generativa, claro que há formas de mitigá-los, né? Riscos de plágio. E aí eu trouxe talvez aqui uma compilação, né, do que nós precisamos de superar, né, estar atentos. Primeiro, equidade, né, a IA com riscos de viés, eu tenho que garantir equidade, eu tenho que garantir segurança física, né, quando eu coloco algum agente autônomo físico, né, a gente conhece alguns casos de veículos autônomos que tomaram decisões e houveram acidentes, né, a privacidade, que a gente falou aqui, acessibilidade, também tem um risco, né, de vendor lock-in. A gente sabe que ontem, né, algumas IAs ficaram fora do ar, e se eu tenho apenas aquele modelo para eu suportar as minhas aplicações, eu corro um risco, né, de continuidade. Então, eu vou mostrar algumas formas para eu ter uma arquitetura que a gente fala de multimodal, onde eu consigo trocar os modelos, mudar as tecnologias, né? É importante, esse é um tipo de controle. Confiabilidade, eu tenho que confiar na resposta, logo, eu preciso de ter um bom treinamento e responsabilidade também, afinal, aquela decisão, aquela ação que eu tomo, né, vindo da IA, eu sou responsável, né? Afinal, temos até aí uma regulação que a gente está aguardando, né, a aprovação na Câmara dos Deputados, eu vou comentar um pouquinho aqui no final, tá bom? O que mais? Além dos riscos, né, e não limitado a esses, nosso tempo aqui é limitado, então eu me pautei alguns, também tem dilemas éticos. Eu acho que talvez é algo que foi emblemático, né, essa propaganda, um comercial da Volkswagen, né, que recriou, né, a imagem da Elis Regina. No início, né, o próprio Conar
ele entrou com uma ação, mas depois ele arquivou. Ou seja, tem alguns dilemas que ainda não foram resolvidos. Então, é importante ter um conselho, geralmente faz parte, né, da governança, ter um conselho de ética para que a gente possa tomar essas decisões, porque muitos dilemas ainda existem, né, e são discutidos e não tem ainda uma resposta, tá? Então, é o que eu trouxe para vocês no primeiro tópico, mas vamos para a governança, né? Como é que eu governo essa tecnologia emergente? Aqui algumas dicas, algumas sugestões. Então, usualmente, né, quando a empresa, né, o seu principal executivo, seja ele o Caio, né, o Chief Artificial Intelligence Officer, ele cria a estratégia da IA na sua organização, vou dar um zoom aqui. É esperado que no modelo de gestão tenha a IA responsável, tenha tópicos, políticas, procedimentos para garantir, né, a equidade, todas aquelas respostas àqueles riscos. É super importante, né, que tenha-se um framework, uma metodologia de avaliar o risco da IA e quais são os pilares que esse programa precisa de garantir. Então, isso é muito importante como pilar de governança. A gente tem visto, né, esse modelo, claro que além, né, do processo de gestão de modelos, né, como eu orquestro, como eu seleciono, né, o Diogo falou muito bem aí, riscos de terceiros, né, como eu avalio e homologo esses terceiros que provêm uma tecnologia, né, modelos de IA. Eu preciso ter um processo, é o que eu coloco aqui, gestão de modelos, gestão dos dados, porque afinal o que sai da IA é fruto do meu treino, então eu treino a IA com os meus procedimentos, com as minhas políticas. Imagina se eu treinar uma IA responsiva com políticas defasadas da minha empresa, não atualizadas. Eu passo uma série de versões, ela pode até se perder naquela quantidade. Então, quando a gente fala de qualidade de dados, também está como eu estou gerando aquele insumo para o treinamento da minha IA. Vai ser um agente de compliance que vai conseguir responder em linguagem natural, com uma interação fluida para o meu colaborador? Eu preciso de treinar esta IA e atualizá-la com os procedimentos vigentes. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando fala de gestão de dados. A arquitetura, ela é importante para eu ter uma arquitetura multimodal, eu não ficar dependente de um único provedor de IA, por exemplo. Então, a arquitetura multimodal, a arquitetura faz toda a diferença na segurança, é super importante. E a responsável, né, ter um organograma que de fato me dê o patrocínio que eu preciso para implementar esse modelo, bem como uma gestão de mudança. Mas falando na prática, Santana, e aí? Né? A IA, pessoal, nada mais, nada menos, ela é uma esteira de desenvolvimento. A gente chama de MLOps, né? A gente chama de... é uma esteira, né? Ou seja, eu quero resolver um problema com essa tecnologia, eu vou precisar de dado, né? Então, o primeiro passo é, o dado que eu coleto, eu posso usar? É ético? Tem riscos? Ele tem uma qualidade adequada? Essa é a primeira pergunta. Depois eu preciso de treinar meus modelos. Aí eu tenho que ter uma arquitetura, eu tenho que ter os recursos, eu tenho que ter uma capacidade tecnológica para fazer o processamento e eu acabo gerando, homologo, coloco em produção. Então é um ciclo de vida. Pensando no ciclo de vida, quando eu falo de framework, quando eu falo de metodologia, basicamente eu estou falando o quê? De uma maneira simples, sucinta, eu estou resumindo aqui um framework que nós utilizamos, que é o Trusted AI Framework. O que ele visa?
Ele visa o seguinte: primeiro, a sua empresa ela tem que definir quais são os imperativos, os pilares na sua organização do uso ético de IA. Quais são? Pode ser integridade, pode ser explicabilidade, ausência de viés, não importa. Porém, para garantir esses pilares, para cada etapa do processo de criação da IA, eu preciso de me assegurar com controles, com um processo que me garanta esses imperativos. Com base nisso, só dando um exemplo, esse slide aqui ele é intenso, mas vocês vão entender. Basicamente é o seguinte: para cada etapa daquele ciclo, né? Aquele ciclo é uma metodologia existente desde a década de 90, chama CRISP-DM, muito usado por cientistas de dados, mas ela prevê desde uma estratégia da IA, depois eu entendo o problema, entendo que dados que eu possuo, eu valido os meus modelos e coloco em produção. Então, para cada etapa e para cada imperativo, eu defino quais são os meus controles, quais são os meus processos, para eu garantir a integridade. De fato, meu modelo é íntegro. Ele não tem viés, porque a minha massa de dados é suficiente, tem uma significância estatística para eu responder sobre o Brasil. Eu não posso criar um modelo somente com dados da região sul e aplicar isso no Nordeste. Então, basicamente, né, esses cuidados que durante o processo de construção eu preciso me ater. Em linhas gerais, né, para dar números para vocês, eu estou falando o seguinte, ó, no total, a gente identificou 75 riscos. Para endereçar esses 75 riscos, a gente identificou, desenhamos 106 controles. Para quê? Para garantir que todo o processo seja seguro. Talvez alguns controles já existam na sua organização, outros não, são específicos de IA. Então, a primeira coisa, a primeira dica é ter em mãos um framework que vá garantir a confiança no uso de IA e implementar, treinar, né, fazer essa mudança. Mas será que tem soluções, tem ferramentas para isso tudo? Aqui eu fiz uma coletânea de soluções existentes. Vamos ver aqui, ó. Primeira delas, quando eu vejo, nossa, o que é isso aqui, Santana? Componentes da IA generativa. A gente já observa que existem já ferramentas de IA responsável. Tem diversos vendors. A ideia aqui não é entrar no detalhe, mas é saber que já existem. Inclusive, o próprio Gartner, inclusive hoje de manhã, estava lá com eles, até para trazer um material mais atualizado aqui para vocês. Ele já prevê como uma trend deste ano, né, que é IA responsável, é implementar essas soluções. E aí o nosso time capturou algumas soluções, a gente tem um COI e algumas coisas eu não traduzi até para trazer o material mais atualizado possível. Então, dentro da governança, por onde eu começo? Eu começo fazendo um inventário. Eu tenho que descobrir quais são as soluções que usam IA na minha organização. Quais são os modelos? Para que está sendo usado? Que dados são utilizados? Eu preciso fazer um inventário, pessoal. Esse é o início do processo. Tem como automatizar? Algumas sim, desde que você tenha lá um inventário de software. Não é tão simples, tão automático. Existem, lógico, se eu tenho acesso ao repositório, se for centralizado, mas geralmente tem muitos desenvolvimentos descentralizados na organização. Então, comece por aí. Comece fazendo um inventário, entendendo o tamanho
do uso da IA na sua organização. Depois faça uma avaliação de risco de cada uso da IA. Classifique qual tem o alto, médio e baixo risco. Critérios. Vocês podem definir. O framework ajuda a orientar os níveis de risco. A regulação também ajuda a gente definir. Depois disso, entra numa esteira onde eu preciso de implementar os controles do meu processo. E por último, tem um termo que é utilizado que é observabilidade. Isso, pessoal, é impossível fazer manualmente. O que é observabilidade? Para cada transação que a IA rodou e entregou um resultado, eu preciso de observar se aquele resultado não tem viés. Se eu estou usando uma IA generativa, será que ele alucinou? Então, hoje, existem soluções que fazem esse monitoramento, que fazem essa observabilidade. Ok? Eu mostro daqui a pouco. Espera aí. No inventário, pô, Santana, mas quais são os dados que eu preciso de capturar? Aqui tem alguma ideia, tá? De informações. Por exemplo, a primeira coisa é qual que é a aplicação, que servidor está, se é on-premise, se está na nuvem, se está num data center, né? Quais modelos você utiliza, descrição do uso, algumas particularidades aqui do modelo. Eu preciso de ter um bom inventário para fazer uma boa avaliação do risco, ok? Então, geralmente é isso que a gente tem utilizado nos inventários e colocado também uma biblioteca, né, alimentado, né, essas soluções com os controles que a gente espera que sejam implementados. Isso vai facilitar uma auditoria interna, uma auditoria externa, vai facilitar com que os desenvolvedores incluam esses controles no seu ciclo, ok? E aí você consegue validar nessa plataforma e apurar o risco. Quando eu falei de observabilidade, isso é bem interessante. De fato, é monitorar em tempo real a performance do seu modelo. Tem muito modelo que ele funciona numa escala. Quando você amplia, estou usando numa unidade de negócio. Quando você amplia para 10 unidades de negócio ou 10 filiais, talvez ele perca performance. Eu tenho que observar. Então, essas soluções vão me ajudar a enxergar o risco em tempo real e tomar decisões de retreino, talvez até de dar uma pausa. Então, eu preciso de acompanhar. Aqui é um caso curioso que eu vou dividir com vocês, né? Durante os meses de maio, junho, julho e maio, junho e julho, a gente monitorou uma solução de IA generativa para saber o risco de alucinação e aprender por que ela alucinava. Então, isso é muito importante. Explicabilidade é outro tema importante quando eu falo de governança, é entender por que o modelo chegou naquela conclusão. E a gente foi percebendo que formato da data, a clareza dos prompts, das questões, isso influenciava ela alucinar ou não, né? O tamanho das questões não era um problema, né? A língua, muito menos, varia se eu conversar em português ou inglês, deu 1%, né? Mas o tom da escrita, e aí a gente teve que retreinar o usuário para que ela reduzisse o número de alucinações. Basicamente, pelo gráfico ali, em média, né, a cada 10 respostas, 2 tinham alguma alucinação, né? Então, é um processo normal, antes de colocar em produção, de testar, de observar o comportamento. Tem ferramentas que fazem
essa observabilidade, tanto de modelos clássicos, como eu mostrei aqui, quanto de modelos de IA generativa. Guardrails é outro termo, né, que a gente utiliza. Aqui eu vou passar um vídeo rápido, mas geralmente a gente tem um stack, né? O que é um stack, Santana? São soluções, são plataformas que eu posso utilizar. E eu quero dividir com vocês aqui, né, até um caso, está em versão beta, mas aqui é uma IA generativa. Eu vou concordar ali com os termos e condições, vou colocar meu e-mail, mas o que a gente fez? A gente treinou essa IA com o tema da reforma tributária, ok? A gente tomou os cuidados. Que guardrails que eu coloquei aqui? Vou responder para vocês daqui a pouquinho. Tem um disclaimer super importante, né? Dentro de governança, definir esses termos e condições, as suas políticas de uso, orientar o usuário que a IA generativa pode alucinar. Eu perguntei assim: o céu é azul? Olha que legal. Se fosse um modelo aberto, um GPT, ele ia responder. E aqui ele falou o seguinte: ó, parece que sua pergunta não está ligada à reforma tributária. Ô, Ricardo, Santana, Oi, desculpa, desculpa, eu não sei se você queria mostrar alguma coisa, ela tá parada aqui na figura, tá? tá parada? Tá parada Ah, naquela pirâmide. a Não tem vídeo pirâmide? nenhum na pirâmide lá de Trust Responsive AI Top 20, 2025 Tech Trends. Nossa, tá lá ainda? Tá lá ainda, em nenhum momento saiu daqui. Se você em algum momento era para sair daqui, não saiu. Eu acho que todo mundo percebeu que tá tendo palmas e joinha. É, muitos joinhas agora. Diogo, eu acho que o Santana congelou. Não, não, ele tá olhando. É, ele congelou. Congelou. Vamos dar uns segundinhos, ele volta aqui. Vamos aguardar aqui, pessoal. Então, um minutinho, o Santana já deve voltar aqui. Vou falar com ele aqui. Deve ter acontecido alguma coisa aqui na internet dele, hein? É, agora ele caiu de vez, né? Mas ele é um cara de tecnologia, ele vai voltar rapidamente aqui. Aproveitar, Eliette, você chegou aqui, certo? Tá no mudo. Mudo. Peraí, agora sim, agora deu Tudo, certo. tudo bem, hein? Tudo bem, você? Tudo. Desculpem O o pessoal, atraso. o pessoal tá com saudade. Você não veio na quinta-feira, E hoje cheguei atrasada, né? hoje Mas tá chegou tudo atrasado, certo. todo mundo tá preocupado. É, verdade. Mas eu É, acho que os painéis têm sido bem positivos, né? E o último também soube que foi bastante interessante, né, Diogo? foi. A gente trouxe o Balso para fazer perguntas difíceis, né, de financial service, né? Porque senão ia ficar Sim, muito fácil, né, que a gente não é especialista, com né? certeza. Mas o Lacerda, obviamente, tirou de letra, É né? verdade. Então, mas aqui o Santana, eu acho que ele estava preocupado, que tinha muita pergunta de inteligência artificial. Ele Ó, falou, ele deu, ó, e já temos aqui uma tá, série de perguntas. Ele ele, voltando, ele sumiu aqui. serão interessantes aqui. Normalmente ele se vira rápido para aparecer aqui, né? Não sei como ele não apareceu ainda. Ele não me mandou mensagem também. Já tem um pessoal do time indo dar suporte para ele, tá? Tá, Só um segundinho. beleza. E aqui, Eliette, vamos falar um pouquinho do próximo evento, então, enquanto
que vamos dar um spoiler aqui do S1 e S2, aí, já que você é especialista, você não é. Ah, não, chegou o Santana, agora você não vai falar. Tá vendo? E salva, né? Santana, você. Quando você percebeu que você ficou num slide falando 40 minutos e ninguém estava entendendo tudo que você estava falando, você caiu. É, Porque você estava na pirâmide, você começou a falar um monte de coisa, certo? eu estava aqui, né? E você estava falando desse slide, certo? Isso mesmo. Então, você estava naquele slide lá, acho que estava todo mundo procurando o que você estava falando aqui. É, É, não tem problema, eu falo, a gente fala de novo, não tem problema não. Vamos lá aqui, ó. Não vou nem pôr esse pointer aqui. O que que eu gostaria de dividir com vocês? Eu falei um pouquinho de metodologia, falei de controles. Como são muitos controles, né? Algumas coisas, sim, temos ferramentas. Tem uma caixa, né, de ferramentas, né? Tanto que hoje, quando eu olho uma arquitetura de IA generativa, já me aparece aqui o conceito de Responsible AI, tá bom? Já me aparece esse toolbox. E aí eu estava comentando que já é uma trend, segundo o Gartner, é uma tendência para 2025 esse tópico de implementar uma IA responsável. Por que é talvez esse grande tópico, né? A gente vê que em 2023 todo mundo experimentou a IA generativa. 24 foi o uso, né? Talvez as provas de conceito, casos de uso, e de fato esse ano tem se implementado, mas pelas exigências regulatórias e também não regulatórias é importante implementar, né, o uso ético. Então parei aqui. Eu vou passar para o próximo. Vocês vão me dando um joinha. Aí aqui, passou? Tudo bem? agora foi, agora foi. Legal. Algumas soluções, é isso? Isso, Tá bom, vai né? lá. E aqui eu comentei que a gente tem um centro de excelência de Trusted AI e eles têm acompanhado a evolução de soluções desse toolbox. E aqui eu apresentei algumas. Dentre elas, o processo se inicia com uma descoberta ou com um inventário das soluções de IA na minha organização. E já existem soluções que fazem esse mapeamento, algumas, inclusive, têm conectores para gestão de ativos, mas não é tão simples, né? Eu consegui mapear todas as soluções de IA dentro da minha organização. Então, uma certa complexidade, eu não diria que 100% é automático, ok? Mas começa por aí. Começa entendendo o que existe, o que tem. Depois, o próximo processo é implementar os controles. E aí eu dei atenção especial para a observabilidade. Ô, Como Santana, deixa eu só aproveitar aqui. claro, Como que você vai mapear aqui para fazer esse inventário aqui? Você tem uma ferramenta de inventário disso daqui, cara? Que você consegue fazer? hoje tem ferramentas, né, que você pode ir no repositório de códigos da sua organização e fazer um mapeamento, né? Você consegue criar scripts para identificar quais são as bibliotecas que aquelas soluções utilizam e você inferir que é uma aplicação que usa IA. Porém, você vai precisar de entender não só tecnicamente, mas o uso. Para qual fim? Para qual caso de uso? Que dados eu estou usando para treinar a aplicação? É apenas um módulo ou é a aplicação como um toda? Então, por isso que é difícil, sabe, Diogo, eu falar que esse processo é 100% automático. Não Não é é, não é simples. plug and play, né? Então, tem um certo trabalho. Sem falar que tem muita área que acaba comprando uma IA e não passa de maneira centralizada. Tem casos que não passa nem por compras. A gente percebe isso, mas uma área está usando. Então é importante, né, fazer essa descoberta, né, do uso da IA na E, organização e, para ter e um apro- controle. e Diga. aproveitando aqui, Santana, até
Então, provavelmente aquelas compras descentralizadas de tecnologia que você tem que não passa por TI, a chance de você ter alguma coisa de IA ali é bem grande, né? Porque você não tem Sim, provavelmente aquela análise ali, deve ser, né? Que é o processo de change, né? Que você faz toda a análise dos controles de segurança, deve ser uma coisa importante, né? sim. É claro que quando eu estava nos guardrails, aí vocês me pararam, né? Que bom que vocês me pararam, né? Mas tem, lógico, formas de inibir ou de reduzir, de mitigar o risco, né? De eu até utilizar essas tecnologias. Eu posso bloquear IPs, né? Se for um uso de uma API. Então, tem ferramentas a depender do nível de controle do perímetro de rede da organização, talvez a pessoa compre e não consiga usar. Também tem esses bons controles de segurança, tá? Mas é sempre bom nos atentar para esse risco, né, de compras descentralizadas e eu ter uma solução de IA não homologada, que não tem um uso ético, né, que não pareia, né, com os princípios da empresa. Bom, valeu. Ok? Interrompa sempre que quiser. Então, aí, eu passei para o inventário. Se não passar, pessoal, vocês me informem aí. Aí eu estou entrando aqui numa tela de inventário, né? Porque não basta, tem que fazer um inventário. Tem, mas que tipo de informação é importante? É pelo menos entender as aplicações, onde elas estão hospedadas, que modelos que elas utilizam, que bibliotecas, para qual finalidade, e aí sim eu consigo, dentro de um repositório único, mapear as minhas aplicações e entender o risco que eu estou exposto. Será que é alto risco, baixo, médio risco, conforme a minha regulação do meu país está me exigindo, né? Porque a própria regulação brasileira vai exigir que a gente faça esse mapeamento. Então, por que não antecipá-lo e já utilizar os jargões, os padrões da nossa regulação? Então, aqui é uma ideia, tá? É uma ideia de como fazer o inventário. E aí, muito bem salientado pelo Diogo, não é simplesmente plug and play automático, né? Dentro dessas soluções, eu também posso incutir a minha biblioteca de controles. Claro que isso é dinâmico, eu posso alterar quais controles ou qual portfólio de controles que eu preciso para mitigar uma aplicação de alto risco, médio e baixo. Então, essa é a facilidade que a gente tem para manusear aquelas soluções, aquele mapa que eu coloquei aqui. Ok? Então, estou seguindo em frente. Aí eu entrei em observabilidade, eu comentei a possibilidade da gente observar em tempo real a performance de um modelo e com esses algoritmos eu consigo identificar se o modelo está super ajustado, que a gente chama ali de drifting, overfitting, ele não é genérico, e modelos de IA generativa, o grau de alucinações. E também entender o que está causando as alucinações. E eu consigo melhorar desde a aplicação até o usuário. E aqui eu comentei que o modelo, antes de colocar em produção, um dos controles exigidos é fazer um acompanhamento, um teste e identificar quais variáveis estavam gerando as alucinações nessa aplicação específica. Então, acho que eu comentei até aqui. Estou passando agora para os guardrails. Está mudando? Tudo certo? Tem surpresas? Tudo certo. Então, legal. Aí, com os guardrails, vocês não viram esse slide, né? Mas existem também, é importante falar isso, né? Existe o mundo das big techs e do open source.
é uma escolha que nós fazemos no dia a dia, seja por custo, né? Claro que o open source altera-se quase todo dia, o custo de manter ele é maior, porém o custo, né, compensa, dependendo do caso de uso, né? Mas o tema aqui é guardrails, são defesas. E aqui eu estava apresentando dentro do Streamlit, né, como nós colocamos um guardrail para que o usuário não mude o contexto. Então, aqui, o que é isso? É um modelo de IA que ele foi treinado apenas com informações da reforma tributária. Então, a gente pegou lá aquelas 700 páginas, nós preparamos, indexamos esse material, colocamos no modelo de LLM para que o usuário pudesse fazer perguntas usando linguagem natural, só que limitado o conhecimento apenas à lei. E aí eu perguntei aqui, o céu é azul? Aí foi onde que a gente parou. O céu é azul? Aí, olha o guardrail. Olha, parece que a sua pergunta não está ligada ao contexto. Então, eu consigo controlar aonde a IA vai responder, eu consigo limitar o conhecimento da inteligência artificial. Então, isso é um guardrail que pode ser implementado. E aí, posso fazer outras perguntas logo condizentes com a reforma tributária. Outro risco também está atrelado à IA é o vendor lock-in. A gente sabe muito bem que tecnologia tem preços variados e depende de quê? Qualidade, velocidade. Quanto maior a velocidade, e na tecnologia a gente fala de latência, né? Aquele tempo de resposta que eu tenho e a qualidade da resposta vai ser mais caro, né? Então, só pegando esse exemplo aqui, eu tenho aqui o OpenAI O1, na época era o Preview, ele apresentando aqui um QI de 120, todos estão vendo? Só para confirmar aqui, tá? 120 de fato, né, em termos de qualidade, ele me parece, né, o melhor. O One Preview está aqui, ó. Porém, ele é o mais caro, certo? Ele é o mais caro. Não é o mais veloz, mas ele é o mais caro. Okay? Então, são escolhas. Agora, olha que interessante, né? Eu peguei um que é muito rápido, né? Essa solução aqui, o Grok. Ele até fala que gera muito rápido. Então, são escolhas, né? Mas olha que interessante. Mesmo a solução Grok, ela apresenta um conceito de multimodal. Posso escolher. Então, a arquitetura me permite que eu possa escolher o modelo do Alibaba ou do DeepSeek, né? O R1, que trouxe uma revolução, né, nos preços, na competitividade, né? Eu posso usar um Google. E esse tipo de multimodal de arquitetura, a gente também até usa, né? Então, dentro da nossa IA generativa, eu posso escolher qual é a minha engine. Eu posso usar o OpenAI, eu posso usar a Vertex, eu posso usar aquelas que estão disponíveis e foram homologadas para a minha organização. Então, ser multimodal é uma resposta a um risco de vendor lock-in, porque é uma tecnologia nova, emergente, né? Se o fornecedor subir muito o preço, eu posso variar. Se ele ficou indisponível, como a OpenAI ficou indisponível uma segunda-feira, a gente pivota para outro modelo. E você não tem quebra, né, do serviço. Então, é super importante. E eu não sei se vocês sabem, né, mas a Amazônia AI é o primeiro modelo de LLM nacional. Então, para aqueles que têm problemas de residência de dados, ou foi um modelo treinado exclusivamente com informações do Brasil, né? É o único
talvez ali fala português nato, tá? Então vale a pena, né? Se vocês nunca testaram, fica aí também a dica, né? Já que ele está falando de multimodal, por que não usar também um brasileiro, ok? Chegando aqui nos finalmente, e a privacidade, né? Também é um tema. Estou mudando o slide. Tudo bem até agora aí? Mudamos o slide, Vai lá, né? vai lá. Legal. O Gartner fala no TRISM, né? Que são soluções que podem garantir privacidade. Como, Santana? Olha que interessante. Olha a arquitetura da solução. Imagina que seu profissional está pegando um dado, está fazendo um prompt para IA, colocando lá, poxa, o salário do Diogo Dias é X, né? Será que existem salários maiores que o dele? Sei lá, alguma coisa assim. Olha que interessante. O que a solução se propõe a fazer? Primeiro, verificar segurança e privacidade. Então, antes de mandar para o modelo de LLM, ele faz esse check. E se tiver informações privadas, ele vai anonimizar e manda para o modelo. Que modelo? Pode ser qualquer um. Até o DeepSeek, né? O Grok aqui do Elon Musk, o Claude, o OpenAI, o que for. E quando volta? Quando volta, ele verifica check de copyright, de plágio. Olha que interessante. Verifica se não tem nenhuma injeção, malícia de informações antes de te entregar um resultado. Então, essas soluções, né, ela faz um health check. Ela escaneia aquele prompt antes de sair. Dá um exemplo aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom. Imagina que o prompt é esse aqui, ó. Gere, né, um comando em SQL, um script de banco de dados com o nome do Alex, o número de cartão de crédito, esse expira na data tal, e logo o próprio modelo identificou uma violação e não vai permitir que essa informação passe sem ser anonimizada ou até excluída para um prompt. Então, é uma forma interessante. Lógico que demora mais, né? Se eu coloco esses guardrails, esses mecanismos, né, para garantir a privacidade, ele vai ficar um pouco mais lento, sim, mas é uma forma de controlar. Ou seja, existem mecanismos, pessoal. Acho que essa era a ideia, tá? Outra coisa, gestão de portfólio. A IA, a gente sabe que está no hype. Será que todos os casos de uso, todas as implementações são viáveis? Então, é importante que parte da governança a gente tenha os casos de uso, os portfólios, a validação da realização de valor. Então, é importante, né, ter uma governança. Outra coisa, o último risco que eu vou falar. E se eu resolver não adotar? Acho que também é um risco. Se a gente considera que o novo trabalho moderno é híbrido, e que eu vou, em tese, trabalhar com um agente, e esse agente vai me apoiar na minha jornada de trabalho e tem ali potencial de melhoria de produtividade de 40%, eu ficar fora disso também é um risco, né? A gente sabe que isso evolui, né? O que é um agente, Santana? Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa em vendas, ela quer receber uma notificação, né, no Teams, no Zoom, né, a plataforma que ela utilize quando receber um e-mail com um sentimento negativo. Imagina que legal. Tá um agente, esse agente eu configuro, né, eu crio um fluxo, olha, você vai receber um e-mail, você vai ler esse e-mail, você vai verificar se a mensagem tem um sentimento negativo, e se for verdade, você me encaminha uma mensagem no Teams, porque eu preciso de interagir. Então, isso é um agente, né? Olha que interessante. Estamos aqui, enquanto estamos conversando, será que chegou algo?
Então, esse é um pouco do conceito de agente. Eu não posso ficar fora dessa jornada, tá? E por último, né, a gente tem aqui um cenário regulatório. Eu trouxe aqui algumas atualizações, talvez ali o grande highlight do que está sendo discutido na Europa, né, mas na Europa está previsto até no artigo 4, né, uma obrigatoriedade de letramento de IA para a organização, para os executivos, para que eles entendam os riscos, as possibilidades, os desafios, as oportunidades, dentre outras. Enquanto isso, a gente espera, né, que a nossa legislação seja aprovada, né? Mas eu trouxe esse slide porque eu fiquei muito curioso, porque na Coreia do Sul está previsto, inclusive, prisão para não compliance. Né? Me lembrou aqui épocas de Sarbanes-Oxley, mas são outros casos, né? Para fechar, para a gente abrir aqui para um Q&A, algumas considerações finais, algumas lições, né, que nós aprendemos, né? Acho que primeiro ter um uso ético da IA. É importante iniciar com uma diretriz, né? Ter muito cuidado, acho que orientar, acho que não inibir, mas orientar os profissionais dos riscos, né, de privacidade, principalmente aquelas ferramentas gratuitas, né? Ler a resposta, tomar cuidado com as alucinações, né? Eu, como professor, vocês não têm ideia o quanto de trabalho que eu recebo, eu leio assim e falo, poxa, mas por que você está sugerindo essa tecnologia aqui que na arquitetura nem existe? Né? Falou, professor, desculpa, porque eu usei a IA. Então, poxa, temos que ter o cuidado, né, de ler, de ter esse treinamento. Né? E eu acho que devemos incentivar a adoção, introduzir essas rotinas no dia a dia e ter uma área para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, que tiver. É isso por enquanto. Estou aguardando aqui ansiosamente aqui perguntas, questionamentos, dúvidas, algo que eu fiquei falando sozinho aqui sem mostrar a tela. Né? Que bom te ver, Leti. Boa noite. Sim, boa noite, Santana. Obrigada, né? Novamente, eu acho que eu estava pensando aqui, né? Todos esses temas que a gente vem apresentando aqui na Risk Journey, eles sempre se conectam, né? Porque na primeira sessão, o Ito ele trouxe um pouco da visão de riscos, né? E não tem como a gente falar de riscos sem tocar no tema de inteligência artificial, né? Inclusive, ele destacou também que a AI, de alguma forma, continua fazendo pauta das agendas de conselho para que olhem, né, a questão da AI seja do lado de oportunidade, mas também do lado de risco, né? E também na agenda do Comitê de Auditoria, talvez com olhar mais de compliance, de risco, mesmo porque se a legislação for aprovada, tem um papel aqui fundamental da supervisão aqui do Comitê de Auditoria também, né? E tivemos também na penúltima sessão o Leandro trazendo um pouco da questão de segurança da informação, que também se conecta aqui com os da AI. Você falou, né? Acho que durante toda a apresentação aqui da importância da governança, dos controles, né? Para assegurar aqui a qualidade, né, e o uso adequado da informação. Então, acho que, enfim, os temas eles vão se conectando e eu acho que para a comunidade aqui de GRC é extremamente importante, né? Nós temos algumas perguntas, Santana, e eu vou começar aqui pelo Anderson, né? Ele falou o seguinte: é comum ouvir que na Deep Web ocorrem vendas de bancos de dados e informações de usuários. Ainda que tomemos todos os cuidados necessários para não compartilhar com as IAs, né, dados e informações sensíveis, isso também não pode acontecer por parte de quem usa a Deep Web? O que seria recomendável fazer além dos serviços de raspagens? Bom, eu vejo muitas empresas, né? Inclusive eu tenho trabalhado com o Leandro, que eles fazem esse monitoramento, né, de IPs, de brand de IPs, para ver se não tem informações das suas organizações, que é o que ele chamou aí de raspagem, né? É de fato acompanhar se não tem nenhum dado vazado. Muitas empresas fazem isso. Essa é uma boa pergunta para o Leandro, hein? Assim, que eu tenho feito com ele é isso. Eu confesso que eu precisaria
dos meus acadêmicos, viu? Anderson que perguntou? A gente vai Perfeito, anotar o Anderson. nome dele, assim. Hoje, de fato, assim, na minha vivência, né, assim, pouquíssimas empresas têm esse tipo de controle, né? Uhum. É claro que ferramentas de DLP, né, Data Loss Prevention, pode ser um outro fator, né? Por exemplo, eu vejo empresas que não bloquearam o GPT, mas bloquearam com a solução de DLP, eles não podem dar Ctrl+C, Ctrl+V e nem atachar documentos com informações da organização. Então, já é uma forma de inibir, né? Então, o que eu estou lembrando aqui, tem o Data Loss Prevention, e outros podem surgir aqui ao longo, né? Mas ótima pergunta. Eu colocaria essas técnicas de raspagem, DLP, e deixo on hold aqui para outros especialistas adicionarem comentários, tá? Perfeito, Santana. E eu acho que também aqui a gente conecta até com uma outra pergunta que veio aqui do público, né? Porque esses temas, né, que você trouxe aqui de exemplos, né? De novo, são alguns dos mecanismos, né? Sim. Mas quando a gente fala do processo de governança da AI, por onde você acha que as empresas deveriam começar, né? Qual que é talvez os passos iniciais aqui para a gente tratar ou identificando esses riscos, né, e os elementos da governança do uso dessa informação, né? Perguntinha tricky, né? Mas eu acho assim, tem alguns caminhos. Eu acho que em paralelo, o que eu vejo? Primeiro, definir as diretrizes, a política de uso de IA na organização. Eu vi várias, começando pela política. Depois, o inventário. A gente tem que saber o tamanho do uso da IA na organização. Eu acho que começar com esses dois é um grande passo. Depois é definir um framework, porque existem vários, né? Tem vários frameworks disponíveis. Acho que a empresa tem que analisar, estudar e aplicar um. Aí um exemplo que a gente tem, né? Que esse cliente me permite até dividir, né? O Banco do Brasil, né? Há 3 anos atrás, a gente apoiou na seleção de um framework. Inclusive, a auditoria interna, se alguém quiser fazer benchmark, é super legal lá com o Irã, lá da Audit, a auditoria interna do Banco do Brasil está especializada e preparada para auditar modelos de IA. Olha que legal, auditoria interna de IA. Então, assim, o terceiro passo talvez é definir essa metodologia, esse framework, e depois implementar, né? Enquanto a regulação não nos obriga, porque vai ter, claro, né, um tempo de adaptação, como teve na LGPD. Já é previsto, né, se o projeto de lei for aprovado, a gente tem um tempo de adoção. Porém, aqueles modelos, aquelas aplicações de alto risco, o tempo de implementação deve ser algo em torno de 6 meses. E é pouco tempo, né, para você implementar, escolher uma ferramenta de observabilidade, porque eu acho impossível, né, alguns controles serem feitos manualmente. Então, eu diria o seguinte: fazer sua política, fazer um inventário, escolher um framework, implementar, e aí automatizar algumas partes do processo, né, com seleção de soluções que já existem. Eu acho que esse seria um bom, né, caminho para começar aí a governança. Perfeito, Santana. E aí você trouxe um outro ponto, que é a questão da legislação, né? Ela está em revisão, mas no momento que ela for aprovada, mesmo considerando aí talvez esse tempo de adaptação, você, nas suas interações, né, com as diferentes organizações, né, de diferentes setores, o quão maduras estão as organizações, né, ou melhor, vou mudar, né, quão complexo, né, será para as organizações se adaptar a essa nova legislação? Se eu puder dividir, né,
pensando no Brasil, né? Recorte Brasil. Eu Perfeito, dividiria Brasil. o seguinte, ó, mundo financeiro e não financeiro. O mundo financeiro, eu diria que está com uma maturidade boa, tá? O mundo não financeiro está com uma maturidade muito baixa, né? Então, o pessoal de finanças, os bancos, né, bancos de varejo, seguradoras, eles já têm uma maturidade para tecnologia. Então, alguns já se anteciparam, já possuem, já estão compliant com com a legislação europeia, por exemplo, né? Então, eles se anteciparam, porque vivem, né, um mundo regulatório muito pesado, né? Acho que vocês viram, quem pôde participar aí do Fábio Lacerda viu, né, a complexidade que é. Então, eles têm uma facilidade de se adequarem, mas no mundo não financeiro, né, eu vejo que isso não é prioridade ainda, né? Prioridade assim é descobrir os casos de uso, implementar, capacitar o time e claro, a governança vem, né, a passos lentos. Claro que se houver uma legislação aprovada, acelera um pouco o processo. A gente conhece muito bem o nosso Brasil, né? Mas eu vejo que elas não estão mobilizadas para isso nesse momento. Os bancos, sim. E você acha que, eventualmente, isso pode estar relacionado à dificuldade das organizações até de entender o quanto o uso da AI pode também gerar de valor, né, para a organização? Eu vejo, eu vejo assim, a captura de oportunidades é algo. A gente vê isso em diversas empresas, né, Leti? Assim, seja o estabelecimento de um centro de excelência, onde vai centralizar as iniciativas, e vai capturar as oportunidades nas empresas como um todo. Mas nem todas têm, talvez, o privilégio de ter profissionais para capturar esses valores ou para identificar essas oportunidades. Se a gente fizer um recorte Brasil, e a gente tem esse dado, né, na nossa pesquisa do Global Tech Report, né, a gente tem mais ou menos uma ideia no Brasil. E no Brasil, 44% já conhecem as oportunidades, as outras ainda não, né? E aí os motivos são ainda ver essa tecnologia como risco, seja limites de budget ou até mesmo falta de conhecimento. É claro que para uma pesquisa, né, a pessoa afirmar, mas esses foram os top, né, foram os 3 principais tópicos, né, que apresentaram para justificar aquelas 66% das organizações que ainda não criaram, né, a sua estratégia de IA. É isso. Só está aparecendo o Windows Explorer aqui, mas já saiu da tela. Perfeito. Diogo, você Eu, tem uma eu acho pergunta? que é uma pergunta aqui, Santana. Eu acho que a AI tem uma expectativa muito grande, né, Santana? E aqui a gente viu os bancos americanos aqui fazendo um challenge para as big techs de que os gastos eram muito grandes, certo? Certo. E o futuro, se continuasse com esses gastos aqui, a conta não fechava, né? E aí as chinesas chegaram com uma promessa de gastos menores, né? Mas aí, e agora você está com uma visão de gastos menores, e aí agora você está com a discussão dos resultados, né? Mas veja bem, né? Então, a gente está tentando entender ainda, certo? Se os resultados são os mesmos, mas se tem um bias, talvez, ali, né? Então, a gente está tentando entender realmente se as ferramentas são parecidas, os resultados são parecidos, né? Porque as chinesas são muito novas, mas aparentemente elas são muito mais baratas mesmo. E eu acho que você tem 2 startups que apareceram agora, né? Então, a gente sabe que no futuro se espera muita coisa, mas agora, né? Se a gente fala assim, o que agora a gente já sabe que a AI já, por exemplo, amanhã, o que você já deveria estar usando que, ó, isso aqui a sua empresa já deveria estar fazendo, isso aqui hoje a gente já usou, já é conhecido e com certeza você já pode reduzir de mão de obra, de transacional,
toda empresa já pode fazer, já está fazendo, ou você já pode fazer um estudo? Legal, essa tá fácil, hein? O Diogo, a nossa profissão, né, principalmente em GRC, que a gente lida muito com documento, leitura de documento, né, a gente sabe que é muito eficiente. A capacidade que a IA generativa tem de processar aquele documento, os textos, os artigos, fazer um sumário, extrair informações, isso gera uma agilidade incrível, incrível. Eu diria que 90% de eficiência, né? Principalmente aqueles trabalhos, né, que exigem muita documentação, muita leitura, principalmente a área de legal, compliance, compras. Então, essas back-office, essas áreas estão tomando um benefício incrível. E a gente não pode separar também, eu gosto sempre de falar do AAA, né, que é AI, Analytics e Automation, né? Esse AAA é o tripé da transformação digital. Então, toda vez que a gente fala de possibilidades, tem muita automação que tem IA, porque é um componente que agiliza o meu processo de automatizar uma rotina manual. Então, eu diria que a automação e leitura, né, de documentos, de maneira geral, tem sido ali um dos maiores casos de uso, bem como atendimentos, né? A gente frequenta, né, um centro que chama GenAI Lab, que fica no ecossistema da Distrito, né? E eu posso dizer que a maioria das startups que alavancaram foi com atendimentos, né? O uso da IA no atendimento. Então, várias posições que eram feitas por pessoas, essa IA, até triagem em hospital, a gente está vendo agora, né, na última feira que teve, que já é possível, né, fazer com IA, com inteligência artificial. Então, eu diria que esses três, viu? Automação, leitura de documentos e atendimento são talvez 80% dos casos de uso que estão dando um retorno, né, que segundo o IDC, né, empresas estão, em média, experimentando 3 vezes o investimento. A cada um dinheiro, estão trazendo 3 dinheiros, isso média, né? Mas tem aquelas empresas que estão trazendo 6 vezes o ROI, 6 vezes o valor investido. Então, de fato, assim, ficar fora talvez não seja uma opção, né, de não capturar o valor. Eu vejo aí também, por isso que eu até pontuei aqui, né, como um risco, né, mas desde que tenha, né, o controle. E talvez, aí que você comentou muito bem, a rigidez do governo americano de ter limitado poder computacional para a China fez com que ela desenvolvesse uma forma de treinamento dos seus modelos mais eficiente, 20 vezes mais eficiente do que foi a OpenAI. Então, essa corrida, né, essa concorrência, ela é saudável para nós que somos consumidores dessa tecnologia, porque com certeza, né, ela vai ser copiada, ela vai ser aprendida, né, essa forma como foi preparado os dados para gastar menos processamento, ela gerou uma IA mais barata. E, logicamente, economicamente, né, em termos de emissões de carbonos, né, acho que o time de SG ficou feliz. Então, acho que tem toda uma evolução, né? Muitas empresas estão até revendo portfólios de projetos, porque a gente sabe que a monetização da IA generativa, ela se dá pela quantidade de uso, né? Quantidade de tokens que eu consumo, e aí ela me fatura no final. Então, quanto mais eu uso, maior é a conta. Mas se esse denominador, se essa tarifa diminui, poxa, eu posso usar mais, né? Então, muito bem colocado por você aí, Diogo. E o que é interessante, né, Santana, que a gente sempre teve dificuldade, que eram os dados não estruturados, que você falava que era documento, né? As pessoas tinham que ler, ou era uma máquina que era muito ruim para ler, né, cara? Vamos ser honestos, ele fazia um resumo muito ruim, né? Então, hoje ele faz muito bem, né? E hoje, basicamente, a gente não fala mais em amostras, né? Então, a gente pega tudo que existe de documento
A gente pega tudo de transação, tudo de nota fiscal, tudo de contrato, e a gente confere tudo com tudo que a gente quiser, né, cara? Então, hoje, para esse time aqui, você consegue conferir e analisar todas as transações que existiu para ver o que foi contratado, o que pagou, o pedido, o que você quiser daquele processo de ponta a ponta, né? E fazer a análise que você quiser, né? De cotações, de tudo que existiu naquele processo, né? Manual que foi anexado lá, você consegue ler em algum momento, né? Então, é super interessante porque ele não precisou em nenhum momento anexar. Se ele foi anexado ali, certo, Santana? Se ele foi anexado, você consegue fazer a leitura daquele documento e você consegue pedir para a inteligência artificial fazer a análise para você, né? Não, Então, é acho que é verdade, muito assim, legal. para mim, assim, no início, né, Não é um dos simples assim, né, testes... Santana, como eu tô falando, né? Você tem que ensinar ela tudo, você não vai colocar lá, já ela vai fazer, né? O jeito que eu tô falando aqui parece que ela vai Não, fazer de mas uma vez, né? é igual eu te falei, tem a esteira, né? É. Mas talvez um dos testes que mais me impressionou positivamente foi eu colocar uma nota fiscal e um contrato, e a IA me falar se a nota fiscal condizia ou não com aquele objeto do contrato. Isso para mim foi, né, um divisor de águas. Naquele momento a gente entendeu que a gente fazendo uma boa programação ou uma boa engenharia de prompt seria talvez o futuro da profissão. Ter uma profissão mais, talvez, com escopo maior, full e mais ágil. E quem sabe, né, próxima ao tempo real, onde as coisas acontecem, onde o nosso relatório não é visto, mas isso aqui é um retrovisor de um ano atrás que aconteceu isso. Então, assim, a gente se aproxima, né, daquele monitoramento contínuo que a gente sempre fala, auditoria contínua, o que seja, né, graças a essa nova tecnologia. A parte triste, que você comentou muito bem, é que todos os modelos que a gente fez no passado com o uso de leitura ficaram obsoletos. E ter que abrir mão, ou jogar fora, ou fazer impairment, o que seja, É isso. dói, né? Doeu. Mas é para algo novo. Mas realmente é um divisor de águas para a nossa profissão, nosso dia a dia. É incrível. Ô, Diogo, até eu acho que tem uma pergunta um pouco conectada, né, que a Daniela Osório fez. Primeiro, ela está agradecendo aqui, né, toda a sua apresentação, ela reforça que foi bastante, está excelente, e ela faz uma pergunta para ouvir sua visão, que é como que você enxerga treinar a AI para organizações mitigarem riscos de fraude e vazamento de dados? Na verdade, é o seguinte, né? A IA ela tem alguns modelos, né, de detecção de anomalia. E eu até acompanhei, né? Acho que felizmente, eu não posso só, acho que eu não tenho autorização, mas uma aluna minha trabalha num banco e justamente nesta área. E eu acompanhei um projeto delas de IA, porque os bancos possuem mecanismos de identificação de lavagem de dinheiro. Porém, tem muito falso positivo. E o que o time dela fez? Durante 6 meses, desenvolveu uma IA para analisar se aqueles falsos positivos eram de fato falsos ou verdadeiros. E conseguiu um nível, em 6 meses, conseguiu um nível de assertividade de 92%. Ainda não está 100%. Então eu vejo como uma tendência. Eu vejo como uma tendência esse treinamento para apoiar, mas combinando as regras, aqueles cenários, né, que a gente já tem conhecimento, mas por que não incentivar a IA, que tem uma capacidade de alucinar, e é importante essa capacidade criativa. Quais serão os próximos cenários de fraude na minha organização? Dando este contexto, ou este novo produto, por que não? E aprender até com as alucinações. Então, eu vejo como uma tendência, né? Inclusive, isso é pauta até de uma conversa que a gente vai ter com a ABRAP,
sobre os programas de prevenção à fraude na semana que vem, e eu vou ter o prazer de mediar mesas falando do uso da IA. Inclusive, a gente viu muita coisa legal na NRF. Então, assim, eu vejo como tendência, tá? O uso de IA, prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, é algo que as empresas já, inclusive as próprias software houses já estão evoluindo. Eu estava num projeto num banco, com a Fernanda Flores, né, especialista aí em PLD, e próprio Vendel falou que a próxima versão já teria IA, sair daquelas regras, né, que a gente define, que é muito bom, mas gera muito falso positivo, porque eu acabo subindo muito a régua, não quero que passe nada, e eu tenho que analisar de maneira manual, né, todos os alertas, né, que eles falam. O Leandro falou aqui dele, né, dos SOCs lá, nível 1, nível 2, de todos os alertas, né, Santana, que a gente tem e tudo lá. Verdade, Ele já verdade. falou de como o AI está ajudando, basicamente no que você falou lá do assertividade, de você sobe ou não, de todas as análises. Ele falou que tem muita coisa que a AI está fazendo realmente, né? Eu acho que se quem não participou lá, você pode olhar no webcast, ele tocou bastante que a AI está ajudando muito nisso daqui. Realmente, dentro da parte de segurança, realmente é uma mudança muito grande, né? Você tem o cara que ataca e você tem o cara que defende. É Exato. natural também. Ele falou que assim como você tem o cara daquele lado, você tem o cara que está ajudando também. É verdade. E até, né, o Santana, eu acho que para a gente trazer também alguns exemplos de caso prático, né, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com você, bem nessa visão que você comentou de análise de contratos, né, numa empresa que efetivamente tinha uma necessidade de fazer toda uma varredura de contratos de vendas para entender as principais características do contrato em si e depois concluir se o tratamento do reconhecimento de receita de acordo com o IFRS 15, de fato estava sendo seguido, estava capturando todos os elementos, né, dos contratos. E isso foi utilizando a AI, considerando o volume gigantesco ali que existia, né, de contratos, né? Eu acho que esse é um caso comum, né? Mas não sei se você tem outros também, casos práticos que você tem percebido com o uso mesmo da AI. Nossa, são diversos, viu? É, mas olhando o tempo aqui, assim, eu poderia resumir, né, que o tratamento que a gente fala, né, de documentos, ele mudou completamente, né? Então, dando um exemplo muito rápido, hoje, quando eu faço uma auditoria, eu tenho um programa de trabalho, eu tenho as perguntas que eu quero as respostas. E uma reflexão que eu fico a gente já tem os prompts. Eu sei quais as perguntas eu tenho que fazer para o meu cliente ou para a minha área auditada. Então, se eu tiver um repositório com as evidências que aquela área auditada me disponibilizou e fazer as perguntas corretas, concorda que eu acabo tendo uma possibilidade aqui de automação? Então, assim, é isso que eu tenho visto na prática. Então, o que você falou de análise de documentos, né, é claro que a gente não pode ficar na hype, né? Até a Eliette falou assim, olha, tem uns tipos de contratos que ele não está acertando. E a gente tem que saber disso. Mas o benefício da automação é tão grande que vale a pena, né? E é importante a gente saber que a IA não vai acertar tudo. Tem um ajuste fino, a gente vai acertando, tem problemas até de qualidade do dado, que às vezes o contrato tem uma imagem ruim, foi escaneado torto, o número ficou entre 0 e 8, a máquina chutou 8, mas era 0, né? Então tem esses problemas que a gente tem que mediar, tem que estar ali aware, né, do problema, mas eu vejo, Eliette, assim, de maneira geral, né, o tratamento desse dado não estruturado é uma grande oportunidade para a gente. E é isso que a gente tem trabalhado caso a caso, tem diversos projetos. Eu acho que não daria tempo de elencar aqui, né, todos eles, mas acho que na essência a gente tem talvez esse, esse belo exemplo que você deu, mas essa oportunidade na mesa para a gente poder explorar.
E às vezes a oportunidade, ela vem tanto no uso da AI, mas também na reformulação dos processos, né? Porque nesse exemplo que a gente fez em conjunto, como você bem pontuou, né? Você tinha contratos que não necessariamente estavam padronizados, tinha informações até, enfim, de forma escrita, né? E às vezes é difícil você Sim. treinar, mas ao mesmo tempo você tem uma oportunidade dentro de casa, né? Digo assim, nas organizações, para falar, poxa, faz sentido eu ter contratos tão despadronizados, né? Então, se a gente, quanto mais modelos de forma padronizada nós temos, aí com certeza eu consigo utilizar a AI praticamente para tudo, né? Falou tudo, né? Você até me lembrou, né? Eu estou lendo aqui para o Diogo, né? Mais um projeto que a gente fez num clube de futebol, e ele tinha padrão, tinha 3 tipos de contratos. Todos os atletas, desde a base, seguiam o mesmo padrão. Só que ele não tinha o quê? Uma gestão dos atletas, mas a informação estava lá, quando vencia, Sim. que valor que paga e tal. Olha a capacidade que a IA tem de estruturar, né, de ler aquele milhares de contratos e eu ter uma organização, ter uma gestão, até para ter estratégias, né, de renovação, né, ter uns períodos, as janelas, né? Eu aprendi um pouco ali com futebol, mas é incrível, Nem né, a só isso, né? O oportunidade. futebol, o cara vende um jogador, ele fica com 10%. Se é na internet, você faz, o cara acompanha a internet, ó, o cara vendeu lá, ele tem que acompanhar que ele ganha 10%, né, também, né? Então Sim. ele tinha a necessidade de acompanhar o mundo inteiro, qualquer informação que saiu daquele jogador, né, Santana? Então, Tem não é razão, tem fácil, né? razão. Imagina se o cara fazer na mão, ficar acompanhando todos os jogadores que passaram por lá, né? E aí tem os crawlers, né? As Ah, automações que eu consigo acompanhar os feeds de notícias, né? Enfim, eu acho que a automação, a gente falou que a automação, que é esse tipo de tarefa, né? Como é que eu acompanho, né? A mesma. Atualmente a gente está acompanhando, né? Ajudando uma transformação numa área de legal, que é acompanhar processos cíveis, trabalhistas, ver o andamento, né? Nas ah, juntas é algo, né, que é difícil, né, você fazer manualmente. Então, automação junto com IA, né, e são inúmeras oportunidades que a gente tem de ampliar o compliance nas organizações, a gestão de risco. De fato, o, fica aí a oportunidade. E meu agradecimento aqui de estar com vocês, né? Obrigado pela presença aí massiva aí do pessoal que acompanhou até agora, né? Obrigado, viu, Eliette, pelas perguntas, Diogo, né? O Lucas aqui que organizou isso tudo aqui, a Catarina Obrigado, Dias. obrigado, Santana. Nosso time aqui percebeu que passou o tempo, já colocou aqui, pedindo aqui a todos aqui que nos dê o feedback aqui sobre a palestra aqui do Santana e o evento também. Santana, obrigado pela presença. Eliette, obrigado de novo pela companhia. Obrigado a todos pela presença aqui. Esperamos vê-los a quinta-feira, 5h30, para o fechamento aqui. Vamos falar de S1 e S2 e nos vemos na quinta-feira. Obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado. Tchau, pessoal. tchau.